Bom, gente, boa noite. Retomando a parte de direito civil, acho que vocês vão perceber que a gente teve uma pequena mudança no conteúdo programático, de acordo com o próprio edital da Defensoria, porque a parte de direito das obrigações, que é a matéria que eu vou trabalhar hoje, ela vem antes de responsabilidade civil. Mas aí a gente teve que fazer um remanejamento de última hora, então vocês já tiveram responsabilidade civil e agora eu retomo do ponto que eu tinha parado. Não vai ter prejuízo nenhum, porque são matérias autônomas, vai até facilitar, acho, o entendimento e a compreensão de vocês para a compreensão da matéria. A parte de direito das obrigações, ela está no início da parte especial do Código Civil. É uma matéria que costuma cair, normalmente, cai pelo menos uma questão, inclusive em provas da Defensoria Pública, então é uma matéria bem importante de estudar. E aí, seguindo a sugestão que eu sempre tento trazer logo desde o início do curso, a importância de acompanhar com a legislação. Normalmente, eu fiz uma leitura de algumas provas, principalmente da Defensoria dos últimos anos, e normalmente a parte de direito das obrigações ela cai de forma literal, é a letra da lei que vai cair. Então eu estou aqui muito mais para nortear e para ajudar a interpretação dos dispositivos do que trazer novas teorias para vocês. Então é fundamental que ao estudar a aula e o material, os slides, vocês tenham a legislação em mãos. Eu vou trabalhar hoje os principais dispositivos, quase todos que abarcam a parte de direito das obrigações, mas é interessante que vocês façam essa associação sempre. Lê o dispositivo, lê o caderno, lê o material de aula que vocês tiveram, porque vocês vão ver pelas questões que eu trouxe hoje que não foge a letra da lei. É uma forma, normalmente é dessa forma que o concurso exige a matéria. Hoje a gente vai trabalhar sobre o conceito de direito das obrigações, fontes, elementos e principalmente eu vou me debruçar a maior parte do tempo de hoje na classificação das obrigações. Normalmente a maior parte das questões do concurso público ou é classificação das obrigações ou é teoria do pagamento, formas de pagamento que eu vou dar no nosso próximo encontro. Então, iniciando o conceito da relação jurídica obrigacional. É uma relação de crédito transitória, ou seja, não é perpétua, que envolve sempre duas partes, um sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, devedor, tendo por objeto uma prestação pessoal que pode ser positiva ou negativa, ou substanciada no comportamento de dar, fazer ou não fazer, garantindo o cumprimento sob pena de coerção judicial. Então, diante do inadimplemento ou da mora do devedor, que está vinculado e deve cumprir aquela prestação, o credor tem o direito de pretender coagi-lo judicialmente. E aí, destacando algumas características que estão dentro do conceito da relação jurídica obrigacional, o caráter transitório. Esse é um elemento, tudo bom? O caráter transitório tem por razão de ser a relação jurídica obrigacional, ela não pode se dar de forma vitalícia perpétua. Tendo em vista que se trata de uma submissão do devedor perante o credor, considerar uma relação jurídica perpétua poderia ensejar uma servidão humana. Então, o caráter é sempre transitório. Transitório não significa com prazo determinado, com data de vencimento necessariamente. Ele pode se dar de forma duradoura, permanente, de trato sucessivo. A segunda característica que eu destaco é o vínculo jurídico pessoal. Sempre vai haver uma relação jurídica entre pessoas. E uma, no caso, no polo ativo o credor, no polo ativo o credor, poderá exigir o comportamento vinculado no próprio contrato ou no próprio negócio jurídico, sujeitando, portanto, o devedor ao cumprimento. Caráter patrimonial, a terceira característica da relação jurídica obrigacional. Apenas o patrimônio do devedor pode ser afetado ou atingido diante de um eventual inadimplemento da prestação. E, por fim, a prestação que pode ser positiva ou negativa. Pode ser uma obrigação de dar ou fazer, que seria positiva, ou uma obrigação de não fazer, portanto, negativa. Então, esse é o conceito completo da relação jurídica obrigacional. O outro ponto cobrado no edital são os elementos da obrigação, são os elementos que compõem o próprio instituto em si. O elemento imaterial, ou elemento abstrato, é o liame jurídico que vincula as duas partes. Então, é a própria contratação, a própria celebração do contrato que acaba vinculando essas duas partes. Então, esse é o liame
abstrato ou elemento imaterial. O elemento subjetivo, o elemento pessoal da relação, tendo em vista que se trata exatamente de uma obrigação pessoal. Sempre reúne duas partes, o polo ativo e o polo passivo, o credor e o devedor, sendo que essas partes podem ser pessoas físicas, pessoas naturais, pessoas jurídicas ou entes despersonalizados. E, por fim, o elemento objetivo, que é a própria prestação em si. É o que está previsto na relação judicial entre as partes, consubstanciado no comportamento de dar, fazer ou não fazer. Esse é o objeto da obrigação, é a própria prestação humana, que não se confunde ao objeto inserido na prestação, que é o bem da vida. Então, por exemplo, uma obrigação de dar um veículo para outra parte. A obrigação de dar é a prestação. O veículo é o bem da vida. Então, é o próprio objeto da prestação. A relação jurídica obrigacional, assim como todas as outras relações jurídicas, o negócio jurídico, ela é regulada e ela deve cumprir todos os requisitos dos atos jurídicos, cumprindo por meio da licitude, a possibilidade jurídica, determinabilidade e patrimonialidade. Então a gente traz aí aqueles elementos que a gente aprendeu quando a gente estudou o negócio jurídico. Bom, fontes das obrigações. Da onde que podem advir as obrigações? Elas podem advir de qualquer fato ou acontecimento jurídico que repercuta e tenha consequências na órbita jurídica. E ela pode se dar por meio de atos negociais, que é basicamente o contrato, o negócio jurídico, que é o que prevalece normalmente nos concursos, normalmente é essa fonte da obrigação que vai acabar caindo, que tem maior repercussão no estudo do direito das obrigações. Responsabilidade civil, que vocês estudaram, seja na modalidade subjetiva ou objetiva. Então a obrigação ela pode ser decorrente de um eventual ato ilícito por culpa ou independentemente de culpa daquele que é responsável, ou ela pode surgir de atos não negociais. E aí, por exemplo, o direito de vizinhança, que vocês vão estudar mais para frente em direitos reais, que não necessariamente ela vai ser oriunda de um abuso de direito ou de um ato ilícito, mas como a gente já aprendeu, nenhum direito é absoluto, inclusive o direito de propriedade. Então, mesmo o proprietário, ele se submete a alguns limites ao exercer o seu direito. E dentre eles, o próprio direito de vizinhança, consubstanciado no artigo 1277 do Código Civil. E aí, nesse caso, dependendo se o uso do proprietário for anômalo ou puder prejudicar o vizinho, ele terá que responder e isso poderá acabar ocasionando numa relação jurídica obrigacional. Então, a doutrina moderna elencou essas três principais fontes do direito das obrigações. Bom, para a gente estudar o direito das obrigações, a gente tem que partir de dois principais pilares. Talvez vocês já tenham estudado em alguma das aulas de direito civil, que consiste no débito, ou por direito alemão, o chamado Schuld, e na responsabilidade, que é o Haftung. Então, em toda relação obrigacional perfeita, você pressupõe um credor, um devedor, o débito e a responsabilidade, consubstanciando aquele liame jurídico. O débito é a prestação a ser cumprida em decorrência da relação jurídica originária. Então, no caso, é a obrigação de dar, é a obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Então, é o dever primitivo que torna, portanto, que acaba se convertendo como um direito subjetivo do credor em exigir do devedor o seu cumprimento. Então, basicamente, é a própria prestação. É aquilo que ficou vinculado ao devedor a partir da autonomia de vontades e ao que ficou acordado naquela relação negocial. Então, a partir desse direito subjetivo do credor à prestação, o credor pode exigir o cumprimento daquela prestação. Então, portanto, o devedor numa relação obrigacional, ele tem débito, ele tem obrigação para cumprir aquela prestação. A responsabilidade, por sua vez, é um dever sucessivo. Ele decorre da eventual frustração
daquele direito, da eventual frustração do não cumprimento daquela prestação. Então é a sujeição que recai sobre o patrimônio do devedor como uma garantia do credor. Então o credor, diante de uma relação jurídica obrigacional, ele tem a garantia de que se aquela prestação não for cumprida de forma espontânea pelo devedor, ele poderá atingir o patrimônio do devedor e isso consubstancia a responsabilidade. Então, débito e responsabilidade nascem simultaneamente numa relação jurídica obrigacional. Mas no mundo fático, há dois momentos distintos. Primeiro, o direito subjetivo ao crédito, que é a própria prestação esperada dessa relação jurídica. Segundo, a eventual lesão a tal direito, a eventual frustração ou inadimplemento por parte do devedor, gerando então o nascimento da pretensão em favor do credor, que poderá exigir esse cumprimento que não foi espontaneamente adimplido. Então, permite-se aqui que o credor ingresse no patrimônio do devedor ou dos demais responsáveis, que, por exemplo, são os garantidores daquela obrigação, o fiador, aquele que prestou caução e etc. Bom, então, como eu havia dito, a obrigação civil perfeita é aquela que é complementada pelos dois elementos, débito e responsabilidade, que recaem sucessivamente sobre a mesma pessoa, no caso, o devedor. O débito como finalidade imediata, a prestação em si, e a responsabilidade como finalidade imediata ou sucessiva em decorrência de eventual frustração. E aí a pergunta, acho que para ficar mais claro o que significam esses conceitos na prática, a partir dessa pergunta, será que é possível verificar uma situação de débito sem responsabilidade? Ou de responsabilidade sem débito? O caso de débito sem responsabilidade consiste na relação obrigacional, que é válida no plano material, então ela é composta por partes, pelo vínculo jurídico, pelo objeto, mas a pretensão do credor ela pode ser repelida pelo devedor. O credor está despido de coercibilidade pela ausência de uma garantia que se possa efetivar no âmbito jurisdicional. Em outras palavras, por exemplo, a obrigação natural como a dívida prescrita. Então, a dívida prescrita, validamente ela existe uma dívida válida, existem partes, existe uma relação jurídica que ocasionou e originou aquela dívida. No entanto, passado um lapso temporal considerável, o credor não tem meios coercitivos para demandar judicialmente o devedor. Esse é um exemplo de débito sem responsabilidade. Já a responsabilidade sem débito é, em geral, o dever, ela acaba recaindo em obrigações de garantia e, normalmente, a responsabilidade e o débito recaem sobre a mesma pessoa. Mas aqui é uma situação em que é muito comum nas relações obrigacionais, que é quando você verifica uma garantia prestada por um terceiro. Então, por exemplo, o terceiro que presta caução, o terceiro que é fiador de uma relação locatícia para garantir que seja adimplido, se não de forma espontânea pelo devedor, mas que seja garantido um patrimônio por parte daquele credor, esse fiador ele passa a ter responsabilidade, apesar dele não ter o débito. Então, aquele fiador, a princípio, ele é estranho à relação jurídica, mas a partir do momento que ele passa a garantir aquele débito, ele passa a ser responsável. Então, esse seria um exemplo de responsabilidade sem débito. Alguma dúvida até aqui? E ainda uma terceira possibilidade, que não consiste nem na situação de débito sem responsabilidade, nem da responsabilidade sem débito, que é a responsabilidade executória secundária, que é semelhante à responsabilidade sem débito na medida que a responsabilidade recai sobre o patrimônio de pessoas alheias da relação jurídica. Mas por conta de diversas causas, o ordenamento jurídico traz esses terceiros para responder àquela relação jurídica obrigacional. Então, por exemplo, no caso da constituição de uma pessoa jurídica, prevalece a autonomia dos patrimônios e não há confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos seus sócios. Diante de uma conduta, de um comportamento abusivo e fraudulento que é verificado pelo magistrado, é possível haver a desconsideração da personalidade jurídica, que nada mais é do que trazer o patrimônio de um terceiro, que a princípio estaria separado do patrimônio da pessoa jurídica, para responder a esse comportamento.
Então, esse seria um exemplo de responsabilidade executória secundária. Um outro exemplo consiste na dívida eventualmente contraída por um cônjuge e que tem por razão de ser o benefício da família, que será convertido para o bem de família, e aí o outro cônjuge pode eventualmente responder pelos seus bens por aquela dívida que não contraiu ou sequer participou. Bom, e aí trazendo um pouco do que a gente estudou inicialmente na parte principiológica do direito civil, da nova ótica do direito civil constitucional, o direito obrigacional foi um dos temas, uma das matérias que também passou por uma transformação de ótica de interpretação pelos juristas e pela doutrina. Até então, a relação jurídica obrigacional era entendida como aquela que buscava tão somente satisfazer o direito do credor. Credor e devedor ficavam apartados nessa relação, credor só tinha direitos e devedores só tinha ônus e deveres. A partir dessa ótica civil constitucional em que a gente passa a enxergar as relações de forma mais dinâmica, ambas as partes possuem direitos e deveres recíprocos. Então, o direito das obrigações, ele não torna o devedor aquele que somente tem deveres e o credor aquele que somente tem direitos. E aí, por conta disso, por uma questão de consequência, os deveres anexos do contrato também são aplicáveis ao direito das obrigações. Então, ao longo do trato de uma relação jurídica obrigacional, desde a sua constituição até a sua implementação, a sua execução, as partes devem agir com lealdade, com boa-fé, com dever de informação, com cooperação. E aí um exemplo de direitos e deveres recíprocos. No contrato de compra e venda, por exemplo, enquanto impõe-se ao comprador a obrigação de pagar, impõe-se, por outro lado, ao vendedor o ônus de entregar a coisa. E aí, a partir da nova leitura, todos esses deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva passam a ser aplicáveis também nas relações jurídicas obrigacionais. Bom, e diante do não cumprimento espontâneo da obrigação por parte do devedor, recai ao credor então o direito de propugnar por medidas coercitivas por meio da via judicial, por exemplo. E aí, como o nosso ordenamento jurídico, via de regra, não aceita a autotutela, ou seja, obrigar uma outra pessoa a fazer diante da frustração, então ele deve recorrer ao judiciário para garantir a satisfação da prestação. E aí, durante a vigência do Código 16, inclusive permeado por toda aquela lógica, principalmente pelo valor patrimonialista, pelo valor da liberdade contratual, de forma completa e livre e ilimitada, havia um entendimento que, diante do inadimplemento de uma prestação obrigacional, a única solução que recaía ao credor era exigir a indenização, o pagamento por perdas e danos. Então, durante o Código 16, essa era a única solução que recaía ao credor. No entanto, a partir de algumas inovações no âmbito do direito processual, a partir de duas leis de 2005, que acabaram alternando e reformando o Código de Processo Civil, houve acolhimento de outras providências tendentes a satisfazer o credor que estava insatisfeito, mas que não fosse tão exclusivamente apenas por meio da indenização. Então, um exemplo disso, por exemplo, é a cominação de multa diária. Então, por exemplo, alguém se obrigou a pintar o seu apartamento até tal data. E aí o pintor acabou não entregando o apartamento pronto, pintado, naquele dia, no dia do vencimento. Pelo Código 16, a única solução seria exigir uma cobrança de indenização por perdas e danos. A partir dessa nova lógica, seria possível, por exemplo, você imputar uma multa por dia de atraso para garantir que aquela obrigação de fazer, que inicialmente o credor tinha interesse, pudesse ser cumprida até o final. Então, essa mudança, inclusive, sempre à luz da boa-fé objetiva, buscando a conservação dos contratos, elas acabam repercutindo no direito das obrigações. Bom, então a conversão em perdas e danos, né, que era a solução única, exclusiva no âmbito do Código 16, a partir do Código Civil de 2002, ela passa a ser vista como uma solução excepcional. A não ser que o credor queira que essa seja a sua única forma de satisfação,
essa vai ser uma via excepcional. E aí, contribuindo com essa nova lógica, o novo Código de Processo Civil, no artigo 499, prevê que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requereu ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Então, nessa nova forma de enxergar o direito das obrigações, o novo Código de Processo Civil ele vem coerente com essa mudança paradigmática. Um outro exemplo trazido também, além da fixação da multa, seria, por exemplo, no caso de contrato de compra e venda de um imóvel, em que paga todas as prestações pelo comprador e já realizada a tradição, o vendedor se recusa a realizar o registro em cartório para tornar o comprador efetivamente proprietário. É possível, então, a partir dessa nova lógica, que o próprio juiz expressa o ofício ao cartório, obrigando essa transferência. Isso também é um exemplo de tutela específica para a satisfação do credor no âmbito do direito das obrigações. Bom. Dani, a ideia dessa nova lógica de não converter diretamente em perdas e danos, a intenção aqui é diminuir as ações? Não, a intenção, na verdade, é de ouvir e dar voz para o credor. Porque, às vezes, o interesse dele, de fato, é a indenização, é o pagamento, a prestação pecuniária, né, de perdas e danos. Mas é de você tentar preservar aquele contrato, que pode ter sido inicialmente frustrado, mas que, eventualmente, pode ser posteriormente cumprido. Você dá a chance do próprio devedor não necessariamente dispor do seu patrimônio, mas cumprir a obrigação inicial. Então, na verdade, no final das contas, quem vai definir qual vai ser a forma da indenização ou quais serão as consequências a partir do inadimplemento ainda é do credor. O que existe é que só havia uma única solução e muitas vezes os credores ficavam frustrados porque eles não tinham um respaldo jurídico para tentar uma outra via satisfativa que não a da indenização. Então é mais por conta disso. Bom, o artigo 391 do Código Civil prevê que pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. Eu não sei se vocês chegaram a estudar um pouco o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, talvez na aula de bens, talvez bem de família. Talvez eles tenham, a Cris tenha mencionado, não sei. Falou? Ah, então. Na tese do ministro, isso, Luiz Edson Fachin, Ana Paula Barcelos também. Exatamente, é esse o instituto. E aqui, se a gente analisar de forma fria e literal o dispositivo, dá a entender que o devedor correria o risco de se despedir de todo e qualquer bem, né? Então, o legislador, de fato, ele se ouvidou dessa nova compreensão do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo e desconsiderou, inclusive, regramento legal que prevê que bens que são impenhoráveis, inalienáveis ou ainda hipóteses legais como bem de família. Então, só para a gente retomar esse instituto, é um instituto que, à luz do princípio da solidariedade e da dignidade, busca assegurar o mínimo de dignidade para o devedor. Então, mesmo diante de uma dívida, de um inadimplemento, por mais que seu patrimônio seja afetado, existe um mínimo que deve preservar aquilo que é considerado uma vida digna. Então, assegurar o mínimo para assegurar sua moradia, vestuário, lazer, etc. Então, a gente tem que relativizar esse dispositivo e já ao ler o novo Código de Processo Civil, a gente percebe que o legislador ele avançou e está coerente com essa nova lógica constitucional do direito civil. Porque no artigo 789 do CPC está previsto que o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, mesmo que não seja de forma expressa o entendimento do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, isso está inserido nesse dispositivo. Até aqui, essa parte mais conceitual, introdutória, ficou clara? Vocês têm alguma dúvida? Que a gente vai entrar agora na classificação, que basicamente vai ser até o final da noite em classificação, que é a parte maçante, mas que é o que acaba caindo mais entre o direito das obrigações. Eu fiz aqui um esquema na lousa só para a gente ir seguindo junto com o slide, para a gente não se perder. Eu vou começar com a classificação quanto ao objeto, que consiste exatamente no próprio comportamento do devedor, seja a obrigação de dar, de fazer e não fazer, tá?
Então, começando pela obrigação de dar. É uma prestação que consiste basicamente na tradição do bem, ou seja, na entrega da coisa. É uma prestação de coisa tão somente. Cumpre então ao devedor, dentro da lógica do que seria a obrigação de dar, você tem 3 comportamentos possíveis, que seria a transferência da propriedade do objeto, por exemplo, no contrato de compra e venda, seja de bens móveis ou imóveis, a cessão da posse ao credor, por exemplo, no contrato de locação ou contrato de comodato, ou ainda através da restituição da coisa, como por exemplo no depósito. Então, dentro da seção do Código Civil que prevê a obrigação de dar, a gente tem essas 3 partes, que todas elas consubstanciam essa mesma obrigação. Na obrigação de dar, o credor está interessado na tradição da coisa. A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for estudar a obrigação de fazer, que a grande diferença que existe entre a obrigação de fazer e de dar é que na de fazer você pressupõe que o devedor vai confeccionar aquela coisa. Então, não basta a mera entrega. Ele vai ou confeccionar ou ele vai prestar algum serviço para posteriormente entregar a coisa. Na obrigação de dar, a prestação é isso, é entregar o bem. A obrigação de dar, ela não se confunde com o direito real. A gente vai estudar no segundo módulo, entrar em direitos reais. Provavelmente uma das primeiras aulas vai ser exatamente trazer um traço distintivo entre obrigações obrigacionais, pessoais e obrigações reais. Mas a obrigação de dar a coisa certa, por exemplo, referente à tradição de um imóvel, ela se esgota aí. Para entrar no plano do direito real, ela vai se dar a partir do registro daquela tradição num cartório de imóveis. Então, a partir desse momento, a partir do registro, você entra na esfera do direito real. E aí os efeitos são distintos também. No âmbito do direito das obrigações, diante do inadimplemento por parte do devedor, ao credor cabe, então, somente pleitear por meio de uma execução específica uma indenização por perdas e danos ou o cumprimento forçado. Por outro lado, após o registro, quando a gente já entra na esfera dos direitos reais, o proprietário já tem a possibilidade de manejar uma ação reivindicatória. Eu só vou falar isso de direitos reais, não vou falar mais nada porque vocês vão estudar mais pra frente. É só pra gente fazer já um traço distintivo. Bom, dentro da espécie obrigação de dar, a gente tem 2 subclassificações, que é a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. A de dar coisa certa, aquela que consiste em individualizar o bem da vida. Então, aquele bem vai ser individualizado pela quantidade, pelo gênero, pelas suas características, o que faz com que ele seja único. Então, quando você pensa obrigação de dar, por exemplo, um veículo com chassi tal, ano tal, placa tal, tais condições, tais cores. Então você individualiza aquele bem da vida que vai ser entregue. Sendo a obrigação de dar coisa certa, não pode o credor ser constrangido a receber outra. Então aqui no artigo 313 está previsto que ao credor, o credor não é obrigado a receber prestação diversa, ainda que mais valiosa. Então, diante da individualização da coisa, as partes se vinculam àquilo que foi pré-determinado. E o princípio da gravitação jurídica, ele norteia o direito das obrigações quando a obrigação for de dar coisa certa. Ou seja, a obrigação de dar coisa certa abrange os seus acessórios. Ainda que não haja menção expressa no contrato, na celebração entre as partes, pressupõe-se que os acessórios estão incluídos. O artigo 233 traz o conceito da obrigação de dar coisa certa. Ela abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, diante do silêncio das partes, diante de nenhuma menção de qualquer disposição ao contrário, todos os acessórios acabam sendo abrangidos por essa prestação de dar coisa certa. Bom, e aí a gente começa a entrar na teoria dos riscos, que normalmente é o que cai quando eles trazem a parte classificatória de direito das obrigações. Eles buscam que o candidato saiba quais são os efeitos
da eventual perda ou deterioração daquele objeto, daquela prestação, e como que isso vai se dar de forma distinta, com culpa em tal ou outra modalidade. Então, em todas as espécies que a gente for trabalhar hoje, vai ter essa parte de teoria dos riscos, que é a parte realmente que tem caído mais em concurso. Antes da tradição, no caso de bens móveis, ou do registro, no caso de bens imóveis, todos os riscos quanto à perda da coisa serão imputadas ao alienante, ou seja, ao proprietário. E aí, aqui o vocábulo, né, res per dominum, a coisa perece para o seu dono. Então, o alienante que, né, pretende, por exemplo, entregar a coisa, vender ou simplesmente ceder a posse até o momento de entregar a coisa, ou no caso de bens imóveis, né, diante de uma compra e venda, até o momento do registro, qualquer risco de perda ou deterioração daquele bem, daquela coisa, recai ao que está alienando, né, ao devedor. Existem duas exceções aqui que quebram essa lógica da teoria dos riscos com relação à tradição, que é o vício redibitório e a evicção, porque asseguram ao adquirente da tutela jurídica. Não, vou explicar de uma forma mais clara. O que é o vício redibitório? São aqueles vícios ocultos da coisa pré-existentes à tradição. Então, quando você, por exemplo, você vende um determinado bem que a princípio não tem mácula alguma, está perfeito, e aí depois de uma semana de uso você percebe que tinha algum vício lá que não foi você que ocasionou, era um vício pré-existente. Nesse caso, identificado o vício redibitório, a responsabilidade ela permanece com aquele que vendeu, que cedeu a coisa, tendo em vista que o vício foi pré-existente à tradição. E no caso da evicção, é uma garantia de que se um determinado bem foi alienado por alguém que não era o verdadeiro proprietário da coisa, que agiu com má fé, por exemplo, aquele adquirente que comprou de boa fé, desconhecendo que aquele bem não era daquele alienante, ele também terá o direito de indenização e de regredir, e aí no caso, quem responde pelo vício é aquele alienante de má fé. Então essas são as duas exceções, mas via de regra, até a entrega do bem, todos os riscos recaem ao alienante. Artigo 234 do Código Civil prevê, se no caso do artigo anterior a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para as duas partes. Então, remonta ao status quo. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Então, a perda da coisa, ela pode decorrer do desaparecimento natural, do perecimento jurídico ou pela perda das qualidades essenciais e do valor econômico do bem. Então, se houver culpa do devedor, ele responde pelo equivalente mais perdas e danos. Sem culpa, a obrigação se resolve. Essa regra, em todas as modalidades de obrigação, vocês vão perceber que ela se mantém. Quando o devedor não tem culpa e o risco ocorreu quando ainda estava no momento anterior à tradição, ele não responde e a obrigação se resolve. E aí, no caso, o ônus de provar que não teve culpa recai ao devedor, aquele que estava com a coisa quando a coisa pereceu ou deteriorou. Então, a perda sem culpa do devedor resolve a obrigação. Então, se A se comprometeu a entregar a B uma bicicleta em determinado dia, se na véspera da data de vencimento da prestação aquele bem foi furtado, é evidente que aquilo é um fato alheio em que o devedor não quebrou com as diligências ou com cuidado. Nesse caso, a obrigação se resolve porque ele não teve culpa. Perda com culpa do devedor. Aí ele vai responder pelo equivalente mais perdas e danos. Diferentemente, se A não entregou a bicicleta a B em razão de um acidente no momento do deslocamento da coisa, e esse acidente foi provocado, por exemplo, sua embriaguez ao volante, aí ele responde pelo equivalente mais perdas e danos. Lembrando, perda é diferente de deterioração. Essas regras que eu mencionei agora são da perda. Então, por exemplo, você tinha a obrigação de dar um determinado animal, aquele animal específico, com aquelas características daquela cria, etc.
Se o animal morreu, isso é perda. A deterioração, ela acaba ocasionando uma perda nas qualidades essenciais daquele bem, mas que ele ainda pode ser útil. Então há uma perda do valor econômico ou de uma determinada função, então ele acaba sendo maculado, lesionado, mas ele não desaparece do mundo jurídico, do mundo factual. Tá? O artigo 235 prevê a deterioração da coisa sem culpa do devedor. Então, deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço e o valor que perdeu. Aqui o dispositivo ele amplia um pouco mais, ele traz duas possibilidades para o credor. Então vai depender do interesse do credor, querer o valor em pecúnia ou então receber o bem abatido do seu... Não, receber o bem em pecúnia não. A não ser que ele tenha adiantado o pagamento, porque resolve a obrigação. Ou então ele recebe a coisa abatido do seu valor. Então na perda da coisa, a resolução é automática, né? E opera por força de lei. Perdeu a coisa, resolve-se a obrigação, ou então ele tem o direito a perdas e danos. No caso da deterioração, o legislador atribuiu ao credor uma faculdade de escolha. Oi? Eu tenho uma dúvida aqui. Claro. 2 artigos para trás. Se o devedor da coisa, se ela se perde sem culpa dele, que você tinha falado, aí resolve-se a obrigação. Mas e se o credor, por acaso, houver já pago pelo preço da coisa? Isso, exatamente. A resolução da obrigação significa voltar ao passado tudo do jeito que estava, ou seja, devolve o dinheiro. O que quando fala resolve a obrigação, significa que o devedor não vai ter o ônus de pagar uma indenização ou de suplementar aquele valor. Mas, de fato, se ele tiver feito um sinal, se ele adiantou o pagamento, aquilo converte isso, aquilo retorna para ele, tá bom? Bom, deterioração da coisa com culpa do devedor. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar ou, em outro caso, indenização das perdas e danos. Então, nesse caso, optando pela resolução ou pela prestação da tutela específica, ou seja, optando por receber a indenização em dinheiro ou optando por ficar com a coisa, nos dois casos, há a suplementação da indenização por perdas e danos. Então, é que aqui o dispositivo, às vezes pode parecer que apenas se ele reclama... nesse dispositivo já está mais claro. Mas, em um outro caso, como houve culpa do devedor, além da escolha que ele fez, como consequência da frustração pelo devedor, ele tem direito a pleitear indenização por perdas e danos. Na prova, é assim que vai vir. Vocês vão ver, assim, tentar criar uma lógica, sabe? De como isso vai se repetindo. Então, por exemplo, o devedor não teve culpa, foi antes da tradição. Então, normalmente, a resposta vai se resolver a obrigação. E aí retorna a devolução do eventual pagamento antecipado e tal. Porque realmente a prova ela traz bem o dispositivo literal. Então, para a gente tentar criar uma associação entre as espécies para não ficar tão difícil de memorizar, né? Agora, no caso de mora do devedor na obrigação de dar a coisa certa, quando na verdade ele está em atraso e quando há ainda a possibilidade de cumprimento daquela obrigação ainda que após o vencimento. O artigo 399, esse é um artigo que cai bastante, porque ele tem várias partes, a gente vai analisar ele devagar. Prevê: o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorreram durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Então, aqui, a primeira parte do dispositivo, que alega que o devedor em mora responde pela eventual frustração da prestação, ainda que em caso fortuito ou força maior, é uma completa exceção do ordenamento. Vocês estudaram responsabilidade civil objetiva, subjetiva, e que existem algumas exceções que, mesmo em caso fortuito ou força maior, aquela pessoa ainda responde. Essa é uma das exceções do ordenamento.
que traz a teoria do risco integral na responsabilidade objetiva. Então, o fato do devedor estar atrasado, estar em mora, vai abranger ainda mais os ônus e os riscos que ele vai acabar respondendo. Então, a mora gera uma expansão da responsabilidade do devedor, mesmo quando a perda ou deterioração tenha ocorrido de forma alheia às diligências normais do devedor. Então, por exemplo, A deveria entregar a bicicleta a B naquele determinado dia, no dia 20 de novembro, mas o bem foi furtado em data posterior. Chegou no dia 29 de novembro e ele ainda não tinha prestado, entregue ainda a bicicleta para o devedor, para o credor, e o bem foi furtado. É evidente que não foi por culpa, claro que vai depender do caso concreto, das circunstâncias do caso, mas a priori, assim, ele não teve culpa da bicicleta ter sido furtada. Só que pelo único fato dele estar em atraso, faz com que ele responda aquela perda. Então ele vai acabar respondendo pela perda e pela frustração da prestação. Aí continuando com a compreensão continuar interpretando o dispositivo. Agora, ele ainda que em mora, vai ficar isento de responsabilidade se demonstrar que mesmo que a entrega fosse tempestiva, o evento lesivo ocorreria. Então essa é uma segunda situação. Então a primeira situação, está em mora, perda do bem, responde. Exceção da exceção. Se ele demonstrar que mesmo que a entrega fosse tempestiva, o evento lesivo ocorreria. E aí o exemplo, por exemplo, no caso de contrato de compra e venda, no contrato de locação, a pessoa está lá ocupando, exercendo a posse de um determinado imóvel. E acontece um terremoto, quando ele já estava em atraso, quando ele ainda não tinha devolvido o bem para o proprietário. Nesse caso é evidente que se o terremoto acontecer naquela data, ainda que ele tivesse devolvido aquele imóvel que estava naquele mesmo lugar para o proprietário, aquele bem se deterioraria ou se perderia. Então, se ele conseguir demonstrar, e aí é um ônus probatório que ele tem, que aquele evento fortuito aconteceria da mesma forma, ainda que cumprido dentro do prazo, aí ele consegue se afastar e se desonerar da responsabilidade. E exclui-se ainda, terceiro ponto do mesmo dispositivo, a responsabilidade do devedor se este demonstrar a inocorrência da mora, quando a tradição tardia não se deu por razão que lhe fosse imputada ao não ter dado causa ao retardamento. E aqui esse dispositivo traz exatamente isso. Então, uma outra forma dele se desresponsabilizar da obrigação quando estava em mora é falar, não foi culpa minha eu ter ficado em atraso. Na verdade, o atraso se deu porque eu estava levando o veículo, que era o bem da vida que eu ia prestar e entregar, só que aí, em razão de uma calamidade pública, todas as vias foram bloqueadas, eu não tive como atingir a estrada e chegar na outra cidade para entregar. Então também é um ônus probatório do devedor, nesse caso, demonstrar que não foi por uma causa sua o atraso daquele pagamento. Ficou claro? Porque esse dispositivo ele é extenso e cheio de pegadinha. Então... Bom, e aí, falando dos riscos, aplica-se no caso a obrigação de dar a coisa certa o princípio da equivalência. Da mesma forma que aquele devedor, antes da tradição, responde pelos riscos, ele também tem o benefício dos melhoramentos. Então, aqui no 237, isso é expresso que até a tradição pertence ao devedor da coisa com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir o aumento do preço. Então, como ele ainda não entregou o bem para o credor, ele, da mesma forma que ele responde pelos riscos, ele também tem a chance de assegurar alguns melhoramentos. Então, por exemplo, celebra contrato de compra e venda de um animal específico, de uma vaca, vamos supor. Tal dia eu vou entregar a vaca para o credor. Nesse lapso de tempo, até a tradição, a vaca fica prenha. Ou seja, quando ele for entregar a vaca, ele vai entregar a vaca com cria. É evidente que uma vaca e uma cria, a vaca e a vaca com a cria, têm valores distintos. Então, nesse caso, recai ao devedor as vantagens, os melhoramentos antes da tradição. Por isso que o princípio se chama princípio da equivalência. E aí é evidente que nesse caso,
poderá o credor falar, eu não tenho condição de pagar por isso, eu não tenho interesse, e aí a obrigação se resolve porque não se trata de culpa ou de não culpa. Então aí é o devedor que apresenta, fala, olha, aconteceu isso, a vaca está prenha, te ofereço tanto, porque o valor muda, evidentemente que o valor não vai ficar congelado só porque o contrato foi celebrado anteriormente. Então, por conta desse fato superveniente, há uma mudança do valor e aí, no caso, o credor pode resolver a obrigação. Bom, lembrando que dentro da espécie de obrigação de dar coisa certa, existem 3 possíveis comportamentos, que é a de transferir a propriedade, que é de ceder a posse para outrem ou que é de restituir a coisa, certo? 3 comportamentos. E aqui na seção do Código Civil está previsto da restituição. E os riscos aqui mudam com relação à restituição da coisa certa. Então, no caso, vamos supor um caso de depósito. Você deixou o seu veículo no estacionamento para ficar lá por um mês, que você foi viajar e tal. É um contrato de depósito ali, deixei meu veículo. Se houver a perda desse bem, sem culpa do devedor, prevê o artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolve. Aplica-se aqui o princípio também de que o res peri domino, ou seja, os riscos recaem para o dono. Porque no momento que você entrega alguma coisa para fins de depósito para alguém, você não deixa de ser proprietário. E aí, ao longo de todo esse lapso do contrato, você permanecendo proprietário, se a perda se deu sem culpa daquele depositário, a obrigação se resolve e você não tem direito à indenização. Primeira vez que eu estudei isso, eu achei uma loucura. Eu disse, nossa, mas você deixa um depósito, um bem seu, tudo bem, não foi culpa da outra parte, mas aí resolve, né? E é isso, se resolve. Então, nesse caso, o proprietário do bem, que é o credor e que aguarda a devolução da coisa, no contrato de locação, comodato, no depósito, ele acaba assumindo todos os riscos. Agora, se a perda do bem se deu por culpa do devedor, se a coisa se perder por culpa do devedor, aí ele responde pelo equivalente mais perdas e danos. Na verdade, é a mesma regra da obrigação de dar, da transferência da propriedade. O que muda é que o depositário ele não é proprietário da coisa, então o efeito é diferente, mas a lógica é a mesma. Sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação, com culpa do devedor, tem o direito à indenização por perdas e danos. Agora, diante da deterioração do bem, né? Então, não é a perda completa. O artigo 240 prevê: se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, o credor receberá tal qual se ache sem direito à indenização. Então ele recebe. Então o carro foi de alguma forma lesionado por conta da chuva, inundou o estacionamento, mas ficou demonstrado que o devedor não teve culpa. Ele será entregue do jeito que está para o credor. Se por culpa do devedor, aí se observará o disposto no artigo 239 do Código Civil, que é exatamente da obrigação de dar coisa certa. Não, que é referente à perda do bem, na verdade, na restituição da coisa. Não. Oi? Claro. Então, se eu for depositário de um bem, ou depositário fiel em uma situação judicial, e alguém, por exemplo, um carro, e me roubarem um carro, eu não tenho que restituir nada para o proprietário? Não, é que aí a gente entra numa outra situação, que é quando você deixa no estacionamento. Eu falei de estacionamento, mas é que aí acaba vindo a confusão. Normalmente, quando você deixa o carro no estacionamento, você tem ali o direito de seguro, né? Então aí incide nessa relação um outro contrato. Você está pagando, além do depósito, está embutido nesse valor o contrato de seguro por roubo. Uma situação corriqueira mesmo de separação, por exemplo. Enquanto não se divide os bens, eu sou depositário de um imóvel, de um carro, né, que dá para roubar. Então, se me roubarem um carro, não tenho que restituir metade para minha esposa também. Não, mas você já se separou? Por enquanto, o bem, na verdade, por mais que você esteja na guarda, o bem esteja sob a sua guarda, a propriedade permanece de vocês dois, certo? Então, nesse caso é diferente, é um contrato
entre credor e devedor. No caso de dois cônjuges que estão em processo de separação, é um outro tipo de relação. Então, se for outro depositário, então como seria o marido. E aí você foi... Sogro, olha, segura o carro para nós. O juiz deu como depositário para não dar dor. Se roubar ainda o sogro, não tem que restituir. Tem que ver se tem culpa, se não tem. Aí nesse caso, não vai ter culpa, né, se for demonstrado, olha, fiz boletim de ocorrência, você tem todos os elementos probatórios. Aí nesse caso, o depositário, ele não tem como responder, porque de fato ele não... Porque a gente sempre tem que parar para pensar, né, analisar pelo princípio da boa-fé objetiva. Ele cumpriu com todos os deveres de cuidado, de diligência. Ele, né, no caso de um animal, ele dava alimento ao animal, colocava o animal para dormir em determinado lugar seguro. Então assim, você vai analisar de acordo com o caso concreto todos esses elementos, essas circunstâncias. Nesse caso do roubo, é um caso assim, né, que fica evidente que ele não teve culpa. Mas eu estou pensando aqui, no caso dos cônjuges também, porque o cônjuge que perdeu o carro também, os dois perderam. Sim, mas é que entre os cônjuges aí não entra essa questão da relação jurídica obrigacional. Se por exemplo, você foi o depositário do bem, o que vai acontecer é resolve essa obrigação. Você não vai ter que dispor de dinheiro nenhum. Agora, no caso que envolve uma relação familiar, aí vai entrar numa outra seara que não é na relação jurídica obrigacional. Que aí era um bem que era de vocês dois. No caso, de fato, você não teve perda, você não teve culpa por conta da perda da coisa, então não faz sentido que você restitua metade para sua esposa, né? Mas aí a gente entra numa outra seara que não é da relação jurídica obrigacional, que aí tem várias situações. Tá separado de fato, não tá, divorciado e tal. Mas pensando assim, de forma abstrata, sem essas minúcias, eu imagino que não, que você não agiu com culpa, então não tem por que você restituir metade, até porque você era o depositário, você não era dono do bem, certo? Então, quando a gente fala da relação de restituição, a gente não está trazendo dois cônjuges aqui, a gente está trazendo uma relação de obrigação de dar entre duas partes, um credor e um devedor. Ficou claro? Não? Ficou? Mais alguma dúvida? É que eu fiquei meio assim nessa questão também, mas era coisa para frente a banco, por exemplo, entendeu? Então, mas sabe o que acontece? Eu acho que vocês estudaram talvez isso em responsabilidade civil, alguns casos da jurisprudência, porque dentro, quando a gente pensa em relação consumerista, a gente vai para uma outra esfera, e aí são outras normas. Aí a regra é responsabilidade objetiva, a regra é que aquele que é o fornecedor do serviço, o prestador do serviço, ele responde objetivamente e dentro do próprio exercício do negócio, ele acaba assumindo alguns riscos. Então, por exemplo, um roubo dentro do banco, né, que aconteceu dentro do banco, ou cartão clonado, o banco vai responder de forma objetiva. Aí a gente entra na seara consumerista e não do direito civil. Entende? É diferente. São contratos e aí é completamente diferente o direito das obrigações. A gente até vai, quando a gente for entrar na parte de classificação das obrigações quanto ao conteúdo, obrigação de meio e resultado, até vou trazer uma distinção de como que está previsto isso no CDC e como está previsto isso no Código Civil. Mas quando a gente pensa em banco, por exemplo, é o consumidor, né, titular de uma conta corrente, poupança e tal, aí é uma outra relação, aí os efeitos são outros. E aí não se aplica a teoria dos riscos aqui. É diferente, entendeu? Eu tinha lembrado daquele caso do furto do Itaú na Paulista, nos cofres. Qual foi o caso? Eles entraram na agência, furtaram todos os cofres que as pessoas têm negócio, geralmente joias, por exemplo, às vezes dólar, títulos, entendeu? Eu vou falar que não tem responsabilidade que eu não contrato de, sei lá, alocação de um box, como se fosse um correio, sabe? Aí ficou uma briga entre a empresa de segurança e o banco? É que na verdade o banco, ele não a pessoa que alocava não tinha obrigação de falar o que ela estava colocando ali. Então o banco não sabia qual era o real valor. Entendi. E as pessoas apareceram pedindo assim, tinha joias, tinha Mas então nesse caso você percebe, é um consumidor que contratou o banco para deixar algo guardado, que aí é o depósito, mas é uma relação de consumo. E aí não se aplica o Código Civil. Até porque é muito mais vantajoso para o consumidor se aplicar a lei consumerista do que o Código Civil. Então sempre vai se privilegiar a aplicação do CDC. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Não, de locação de veículo também entra como consumidor, então. Tipo, localiza, salta o carro. Aí sim. Nesse caso sim. Onde que eu parei?
Deterioração do bem. Então, se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, o credor recebe do jeito que está, sem direito à indenização. Se por culpa do devedor, se aplica então o artigo 239, que é o mesmo da perda da coisa com culpa do devedor. E aqui, o enunciado 15 da jornada prevê que as disposições do artigo 236 também são aplicáveis às hipóteses do artigo 240, que traz aquela possibilidade do credor ter mais de uma escolha diante da culpa do devedor, que se ele quiser, ele não precisa simplesmente receber a indenização por perdas e danos, ele pode receber o bem do jeito que está, com o abatimento do valor, e além disso pleitear perdas e danos. Então, basicamente, o enunciado busca fazer essa interpretação expansiva. Bom, obrigação de dar coisa certa, então, a gente fechou. Essa é uma segunda modalidade de obrigação de dar, só que a obrigação de dar coisa incerta, que é aquela indicada apenas pela quantidade e pelo gênero. Então, há uma indeterminabilidade com relação ao objeto a ser prestado. Então, você tem, por exemplo, obrigação, o A tem obrigação com o B de entregar 5 sacas de feijão. Então, você tem ali a quantidade, 5 sacas, você tem o gênero, feijão, mas você não indica a espécie do feijão, da safra, de qual fazenda, e isso deixa em aberto na obrigação de dar coisa incerta. A identificação e escolha dos bens, ela será então oportunizada ao tempo da execução da obrigação, ou seja, essa indeterminabilidade que existe com relação ao objeto, ao bem da vida, ela é transitória, ela tem um prazo determinado, porque vai haver um momento em que o devedor deverá prestar aquela obrigação e nesse momento ele vai individualizar efetivamente. Então, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar uma melhor. Então, diante do silêncio do contrato, nada mencionado, nenhuma disposição contrária, quem vai definir e individualizar o bem vai ser o devedor, aquele que vai prestar a obrigação. E aí, nesse caso, inclusive, de acordo com o princípio da boa-fé, o ordenamento, a legislação deixa claro, por ele fazer essa escolha, ele não tem liberdade ilimitada. Ele não precisa, ele não é obrigado a entregar a melhor, mas ele também não pode entregar a pior. Então ele tem que seguir a média dentre as possibilidades, cumprindo o gênero e a quantidade. Bom, e o ato de individualizar aquele bem que vai ser prestado se chama concentração do débito ou concentração da prestação devida. E aí, no momento da cientificação da escolha da parte contrária, essa obrigação, que a princípio é de dar coisa incerta, ela se converte em obrigação de dar coisa certa. E aí, por consequência, todas as regras que regulam a obrigação de dar coisa certa, ela passa a incidir aqui também. Então, o cientificado da escolha do credor vigorará o disposto na seção antecedente da obrigação de dar coisa certa. Enquanto a outra parte, via de regra o credor, não é comunicado da concentração, ou seja, da individualização daquele bem, colocando-se a coisa à disposição, a simples separação do objeto pelo devedor não vai transferir os riscos da perda e deterioração do credor. Então, no momento que o devedor define qual que é exatamente aquele bem que será prestado, se ele não cientifica o credor de qual bem será aquele, isso não repercute efeitos ainda e não transfere os riscos para o credor. Então, até a cientificação, a obrigação ela ainda é incerta. A partir da comunicação da individualização, as regras relativas à mora e ao inadimplemento passam a ser relativas à obrigação de dar coisa certa. Tá certo? Bom, antes da escolha, não poderá o devedor alegar a perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Então, de acordo com o princípio do genus non perit, que significa que o gênero nunca perece,
Então o devedor ele não poderia se eximir do cumprimento da obrigação, alegando que houve a perda ou deterioração. Acontece que esse dispositivo vem sendo relativizado pela doutrina e, a depender da situação do caso concreto, não é possível você obrigar o devedor a cumprir a obrigação. Existem situações em que o gênero é também limitado e que há muita dificuldade em cumprir a obrigação. Então, um exemplo bem esdrúxulo é possível. A obrigação de dar era a obrigação de entregar um animal raro de um outro país, cuja espécie já está em extinção. Então, imagine, você você não individualizou, você menciona a espécie do animal, fala a quantidade, mas você não individualiza aquele animal específico, daquela região, com aquela idade, com tais cores, com tal bico e tal. É evidente que se ele morrer ou se ele ficar doente, a dificuldade para aquele devedor cumprir uma obrigação e encontrar um novo animal será muito oneroso, será muito difícil. Então, à luz do princípio da boa-fé objetiva, da razoabilidade, esse dispositivo, via de regra, ele é aplicado, mas é sempre importante que o juiz verifique, de acordo com as circunstâncias do caso, se não há uma onerosidade de tamanho para o devedor. Então, é possível relativizar esse dispositivo. Alguma pergunta de obrigação de dar? Então a gente acabou. É isso, obrigação de dar, tá? Praticamente todos os dispositivos. O que faltar que não esteja no material é vocês lerem em casa depois, mas esses eram os mais importantes mesmo. Entrando para a segunda modalidade, quanto ao objeto. Obrigação de fazer. Tem por objeto a prestação de um fato, consubstanciado na realização de uma atividade pessoal exercida pelo devedor ou por terceiro, prevalecendo aqui a conduta do devedor, um fazer. E aí lembrando, a distinção que eu até peguei aqui foi do Washington de Barros Monteiro, que ele diferencia as obrigações de dar e fazer no seguinte sentido: se o devedor tiver que confeccionar a coisa para depois entregá-la, a obrigação é de fazer. Se o devedor, ao contrário, não tiver previamente de fazer a coisa, a obrigação é de dar. Então, guardar isso para diferenciar, porque no momento que a gente for estudar a teoria dos riscos, pode haver uma distinção com relação aos efeitos. As obrigações de fazer podem ser fungíveis ou infungíveis. Via de regra, a obrigação ela é fungível, ou seja, ela pode ser prestada por toda e qualquer pessoa. Não há um rigor ou uma relevância com a pessoalidade, com quem vai exercer ativamente aquela prestação. Com efeito, mesmo que o devedor se recuse a prestar, poderá o credor ordenar que seja executado por terceiro à custa do devedor, sem prejuízo da indenização. Exatamente por ter essa natureza da fungibilidade, se aquele não presta dentro do vencimento, ele pode fazer com que o terceiro faça. Claro, via de regra, sempre mediante autorização judicial, que vai ter um dispositivo que vai falar sobre isso, mas é para demonstrar o caráter da fungibilidade, que não é uma atividade personalíssima. Se a obrigação de fazer for infungível, a infungibilidade ela deve ser aferida de acordo com o caso concreto e de acordo com as circunstâncias. Então, mesmo que não exista convenção expressa, existem algumas atividades que, a priori, seriam atividades fungíveis, mas que pela convenção das partes ou pelo próprio ordenamento jurídico acabam se convertendo numa atividade infungível. A prestação será naturalmente infungível com base nas qualidades do devedor. Esse é um exemplo. Então, por exemplo, um show de determinado artista. Você contrata aquele artista para realizar aquele show. Ela pode ser contratualmente infungível, quando o credor quer impor natureza personalíssima a uma obrigação em tese fungível. Então, por exemplo, você outorgar a procuração ao advogado, mas vedar o subestabelecimento. Via de regra, o exercício da advocacia é uma atividade fungível. Claro que dentro das suas especialidades você vai buscar aquele determinado advogado, mas você contrata um escritório, é natural que você trabalhe com uma equipe de advogados. Você não vai exigir aquela pessoa especificamente. No entanto, você pode tornar aquela atividade infungível se você vedar que seja subestabelecido por um terceiro, por um outro advogado. O artigo 247 prevê que incorre na obrigação de indenizar perdas e danos
o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou seja, contratualmente determinado a infungibilidade, ou só por ele exequível, quando a infungibilidade é da natureza da prestação. O descumprimento culposo da obrigação não resulta apenas em perdas e danos, podendo conduzir a uma tutela jurídica específica, no caso da fungibilidade, por exemplo, ou mesmo no caso da infungibilidade. Você ainda quer que seja, por conta da pessoalidade, você quer que aquela prestação ainda seja cumprida, você pode impor multa pecuniária, por exemplo, para que ele realize e cumpra a prestação. Bom, diante da impossibilidade da obrigação de fazer, se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Aqui a gente está, esse dispositivo ele trata do inadimplemento absoluto da obrigação, ou seja, quando não é possível ou quando não é do interesse do credor que aquela prestação que não foi cumprida espontaneamente seja cumprida depois. Então, nesse caso, ou pela natureza, porque realmente se tornou impossível a prestação, ou porque o credor, diante do atraso, não tem mais interesse, aí nesse caso a gente fala do inadimplemento absoluto. Então, se for uma dessas duas situações, aí incide o artigo 248. E aqui, essa impossibilidade, ela pode se dar de forma natural, pessoal ou jurídica. Então, quando o fato da natureza a provoca. Pessoal, quando o devedor não pode mais executá-la, por exemplo, uma doença. Ou jurídica, quando uma norma de ordem pública superveniente impede a realização daquela prestação. Então, por exemplo, uma norma passa a vedar juridicamente um determinado comportamento, uma determinada prestação. Então, essas três situações demonstram impossibilidades de prestar sem culpa do devedor. Agora, no caso de mora do devedor nas obrigações de fazer, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar a custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Então, aqui, mediante uma autorização judicial, é possível que o credor, diante do atraso, diante do inadimplemento por parte do devedor, ele exige do próprio devedor ou exija de terceiro o cumprimento daquela prestação. E claro que daí os custos recairão ao devedor inadimplente. E o parágrafo único prevê ainda uma possibilidade de que não há necessidade de autorização judicial prévia. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, claro que isso depois vai ser verificado de acordo com o caso concreto pelo magistrado, mas existem algumas situações de forte iminência, de urgência, em que não dá tempo de você propor judicialmente, esperar a apreciação do processo para você cumprir a prestação. Então, o credor acaba, aqui é um exemplo do Instituto da Autoexecutoriedade, ele acaba fazendo às vezes no lugar do próprio devedor. Obrigação de fazer, tranquilo? Obrigação de não fazer, a terceira modalidade de obrigação quanto ao objeto. Essa é uma obrigação negativa, cujo objeto consiste em uma abstenção do devedor, numa inação. As obrigações negativas compreendem uma restrição a uma atividade determinada, e é exatamente por limitar e restringir a liberdade do devedor, ela não pode ser prevista de forma genérica. Então deve ser especificada qual que é aquela atividade que não pode ser praticada pelo devedor. É evidente que essa inação, essa abstenção, ela também deve ter uma razão de ser e ela deve estar vinculada tanto ao fato gerador da relação jurídica obrigacional, quanto à finalidade. Você não pode, de forma genérica, sem justificativa, impedir que alguém, em circunstâncias normais, faça alguma coisa. A obrigação de não fazer sempre consiste em uma prestação infungível ou personalíssima. Então, aquilo que era exceção na obrigação de fazer, aqui é a única situação. Então, toda obrigação de não fazer, ela se dá de forma personalíssima, tendo em vista que a omissão é uma atitude pessoal e intransferível do devedor. As obrigações de não fazer podem ser temporárias ou duradouras. Obrigação, por exemplo, de não concorrer
depois da alienação de estabelecimento comercial. Pelo ordenamento jurídico tem aquela regra de que não pode haver concorrência pelo prazo de 5 anos, ou por maior prazo, a depender da autonomia das vontades. É evidente que essa é uma obrigação de não fazer que tem uma durabilidade muito maior do que, por exemplo, impedir alguém de construir um muro acima de determinada altura. Então você pode ter obrigação de não fazer instantânea, duradoura ou permanente, a depender da situação. Em qualquer dos casos, o adimplemento se dará em caráter sucessivo. A obrigação ela se renova, portanto, a cada momento. Já que é uma inação e uma abstenção, a todo momento essa obrigação ela vai se renovando. E como ela acaba por restringir em parte o direito à liberdade, é importante que as partes atuem sempre sob a perspectiva da boa-fé. Qualquer obrigação negativa que ofenda os princípios como liberdade e igualdade será aferida pela proporcionalidade e poderá haver, inclusive, eventual intervenção judicial, se ele verificar que se ultrapassou o limite da boa-fé com relação àquilo que foi pactuado, pode haver intervenção judicial. Então, retomando aquele exemplo da cláusula de concorrência diante da alienação de um estabelecimento comercial, o próprio ordenamento prevê que a regra é 5 anos, mas as partes podem pactuar a extensão desse prazo e colocar um prazo maior de não concorrência. É evidente que se o prazo for de, 50 anos, é clara a afronta ao direito à concorrência, ao direito à economia, e aí, nesse caso, o magistrado poderá intervir, tendo em vista que não houve, de fato, o cumprimento e observância da boa-fé. Bom, com relação à impossibilidade de cumprir a obrigação de não fazer, extingue-se a obrigação de não fazer desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Então, diante de uma impossibilidade superveniente, em que o devedor não concorreu, não teve culpa, a obrigação será resolvida. Então, aqui trata de hipótese de resolução em caso de impossibilidade superveniente, por fato que não pode ser imputado ao devedor, em razão de fatores externos. Um exemplo para deixar claro de como esse dispositivo pode ser aplicado. Existe ali a obrigação de não alienar um determinado imóvel. Foi pactuado entre as partes que durante 5 anos, 10 anos, aquele imóvel não poderá ser alienado. No entanto, naquela região em que o imóvel está localizado, passa a haver construção de obras públicas. E aí o Poder Público Municipal entendeu por bem expedir um decreto municipal desapropriando uma área que abrange o imóvel inalienável. Nesse caso, é evidente que o devedor não vai poder deixar de cumprir uma ordem municipal, uma ordem pública de desapropriação, e ele vai ter que alienar o bem às mãos do poder público. Então, nesse caso, é evidente que a impossibilidade ela se deu de forma superveniente e sem culpa do devedor. Mais 5 minutos aí a gente faz intervalo, né? Tá. Bom, classificação e efeito das obrigações negativas. Então, lembrando, a obrigação negativa de não fazer pode ser instantânea ou permanente. Nas instantâneas, se descumprida uma única vez, elas são irreversíveis, gerando inadimplemento absoluto. Então, por exemplo, não divulgar segredo industrial de empresa. Um ato que descumpriu o não fazer, a inação por parte do devedor, ele não pode voltar ao status quo. Então, nesse caso, é irreversível, houve aí, então, o inadimplemento absoluto. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que se devia abster. Então, nesse caso, não há que se falar em mora, em atraso. No momento do ato em que ele concorreu com aquela obrigação, descumpriu aquela obrigação, já houve inadimplemento. Já nas obrigações permanentes ou contínuas, admitem, mesmo após o descumprimento, a opção por parte do credor pela purgação da mora, através da recomposição do status quo, ou então pela indenização. Então, praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado por perdas e danos. Então, supondo que a obrigação de não fazer é proibição de despejo de lixo em certo local.
Então, tem uma relação jurídica obrigacional entre duas empresas ou entre uma empresa e o poder público, vedando que aquela empresa venha despejar lixo naquele determinado local. Diante da violação da obrigação, o devedor que descumpriu pode retirar o lixo despejado, suportando ainda perdas e danos. Então, além dele retirar o lixo que ele jogou, ele ainda vai ter que pagar por perdas e danos, e ele ainda vai continuar se abstendo posteriormente de forma contínua. Então, nesse caso, como a obrigação é permanente ou contínua, a única solução não vai ser a indenização. Ela pode conservar o contrato e a relação jurídica obrigacional anterior. E aí, no artigo 251, parágrafo único, também um outro exemplo de auto-executoriedade, está previsto que, em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. E aí, no caso, claro que ele vai ter que demonstrar em juízo posteriormente que havia uma urgência, mas é um outro exemplo do Instituto da auto-executoriedade no direito civil. A gente iria entrar agora na segunda parte, da segunda modalidade quanto aos elementos. Vocês querem parar por aqui, depois a gente retoma? Tá bom.